Olá pessoal, meu nome é Ciciane Martin e hoje estou aqui no canal para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que muita gente passa sacrifício para entender por que o meu cachorro coça. Portanto, a gente vai discutir um pouquinho a abordagem então do que passa então por um cachorro coçar e quando a gente realmente tem que procurar um médico veterinário para poder estar sanando então por que ele coça, quais são os fatores. Portanto, para início de conversa, a gente vai estar então relacionando então alguns sintomas, algumas causas que realmente possam estar levando então o cachorro a se coçar. E essa coceira ela pode ser tanto de forma leve, moderada ou muito intensa, com muitas vezes automutilação. A primeira então, abordagem que eu gostaria de conversar é relacionada então à alergia à pulga. Eu já conversei bem detalhadinho sobre esse assunto num outro vídeo, se vocês depois deem uma olhadinha, quando eu desmistifico muito essa questão, né, da dermatite alérgica picada de pulga. Então, ela é um primeiro fator, sim, que o paciente, né, o cão, ele coça, ele desenvolve essa alergia à pulga, portanto, ele de ter a pulga simplesmente caminhando, nem precisa picar, ele já desenvolve esse quadro alérgico e ele vai ter muita coceira. Ela pode ser de moderada a muito intensa mesmo, e dependendo do indivíduo, do grau de hipersensibilidade que ele desenvolve, ele vai muitas vezes se automutilar, certo? Um outro aspecto legal da gente conversar é sobre uma coisa que muitas vezes o pessoal acha que não existe, mas sim, o cão ele pode contrair piolho, e o piolho pode levar então a muita coceira, a muito desconforto. A grande maioria dos casos, quando se tem piolho, justamente tem outra coisa junto. Então o paciente ele já é acometido por uma outra doença, ele já tem pulga, já tem carrapato e aí aparece o piolho junto. Mas o piolho realmente pode desencadear bastante prurido, muita coceira nos cães, certo? Um terceiro aspecto é a sarna sarcóptica, que também eu já conversei desmistificando bastante sobre a sarna sarcóptica ou a sarna de cachorro, né, escabiose, que realmente, né, a gente tem, alguns pacientes têm, se acometem por essa doença. Muita coceira ela traz para o cachorro, principalmente à noite, quando ele vai se acalmar, quando a casa acalma, o proprietário vai realmente relaxar. Esse cachorro também quer relaxar, que também quer descansar, e aí ele sente, né, o ácaro fazendo escavações na pele, trazendo muito desconforto e muita coceira. Então é um outro fator muito importante, né, quando a gente vai avaliar esse paciente e realmente ver se ele pode estar sendo acometido por essa enfermidade. Uma outra também é a sarna demodécica, que a sarna demodécica, muito conhecida, o termo técnico é demodécica, mas, né, na nossa popularidade, né, na nossa conversa do dia a dia, a gente escuta muito a sarna negra, que realmente é um animal que desenvolve esse tipo de enfermidade. É um paciente que realmente necessita de cuidados a longo prazo, é uma doença que a gente acaba tendo o controle só dela, a gente não acaba trazendo a cura para o paciente, né? Então, portanto, é um paciente que realmente a gente precisa ter um pouco mais de atenção, mas ele vai super viver bem, ele vai ter super qualidade de vida. É um paciente que realmente a gente vai ter um bom controle, mas ela também traz coceira. Então, né, realmente, quando você está no início, no estágio inicial dessa doença, que não se procurou ainda um profissional, que o proprietário está percebendo que o animal está com desconforto, esse desconforto que se observa realmente é a coceira. Outros aspectos importantes que o animal também se coça vai ser a alergia a alimento, e aí a gente entra numa gama de alimentos que podem estar trazendo esse animal a coçar. São, né, quando o paciente, para mim, que chega com uma suspeita de alergia alimentar ou suspeito durante a conversa com o proprietário, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai entender essa rotina alimentar desse cachorro, a rotina alimentar da família. Portanto, realmente a gente entende que muitos alimentos
podem levar a coceira no cão, mas a parte boa é que a gente tem como muitas vezes solucionar isso através de testes. Então eu faço alguns testes alimentares nos cães, a gente consegue entender, desmistificar o que ele pode e o que ele não pode comer. Mas animais que hoje, né, existe uma grande variabilidade alimentar, que comem uma coisa de manhã, outra coisa de tarde, outra coisa à noite, que acompanham a rotina alimentar do proprietário, são pacientes que podem estar coçando por causa do alimento, certo? Então é um fator que a gente tem que realmente levar em consideração quando passa por uma consulta realmente que está focando a origem dessa coceira, certo? E um assunto muito importante também, que é uma abordagem diferencial para um cachorro que coça, é a dermatite atópica, que é a doença que realmente, né, eu tenho um grande prazer de conversar, de todos os pacientes, né, que chegam a mim com esse diagnóstico, que passam a ter esse diagnóstico após, né, uma conversa, uma consulta comigo. Então, realmente é uma doença que a gente entende que ela é multidisciplinar, ela é multitécnica, a gente realmente precisa abordar esse paciente de várias formas. Dermatite atópica traz muito desconforto, muita coceira, então tem que ter muito carinho com esse paciente. Tem que envolver, então, muitos fatores, tem que estudar o comportamento desse cão, estudar o comportamento clínico dele, mas ele sofre, ele tem muita coceira, é um paciente que muitas vezes tem a pele que ela avermelhada, então realmente precisa de muito carinho e atenção. E se vocês quiserem saber mais focadamente na dermatite atópica, eu tenho alguns vídeos aí explicando passo a passo, desde por que um paciente desenvolve de dermatite atópica, até hoje, na atualidade, que a gente faz tratamento que tem para o paciente que tem esse diagnóstico. E outro assunto que também eu quero pincelar, que também pode ser um fator que esse paciente esteja coçando, são as infecções bacterianas, ou o termo técnico são piodermites. Então é um paciente que realmente tem infecções recorrentes, infecções bacterianas, geralmente estafilococos, então a gente tem que realmente dar um olhar criterioso nessa pele desse cão. Precisa, portanto, passar por uma consulta com um profissional para a gente entender esse perfil de pele, esse pH de pele, se tem pústulas, se tem crostas, o que isso está nos mostrando. E isso causa coceira sim. O cachorro, muitas vezes, ele se automutila por uma infecção bacteriana que vem, aí dá um medicamento, melhora, aí volta, e, portanto, realmente isso tem que ser abordado de uma forma mais profissional, certo? Então, portanto, esses são os fatores que a gente mais entende hoje, por que um paciente coça, principalmente focando no cão, certo? Pessoal, um grande abraço. Escreva aí nos comentários o que vocês ficaram com dúvidas, assuntos que vocês queiram talvez que seja abordado, e vamos batendo um bate-papo aí, vamos realmente melhorando a nossa comunicação, com o intuito sempre de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, certo? Um grande abraço, gente, até mais!